Olá, você já ouviu falar em holding familiar? Meu nome é Ricardo Marqueiro Hartmann, sou advogado e professor universitário e vou conversar alguns instantes aqui com você, explicando isso que talvez você já tenha ouvido alguém lhe contar. Olha, eu fiz uma holding familiar, ou olha, eu soube que existe essa figura aí da holding familiar. Muita gente falando, mas não sei o que é, ok? Antes de eu explicar, um recadinho. Por favor, clique aqui em like, deixe o seu like, isso ajuda o YouTube a saber que esse vídeo pode ajudar a outras pessoas também. E se você tem interesse em ficar sabendo mais e mais sobre planejamento sucessório, seja por curiosidade, seja já para ir preparando a sua mente ou até mesmo o seu planejamento, pensando na sua família, se inscreva no canal, também aqui embaixo. Se inscreva no canal que você ficará sabendo de novos vídeos tratando também sobre planejamento sucessório. Então, já dei a dica falando planejamento sucessório, né? Quando eu estou falando de holding familiar, holding existe para muitas coisas, né? Megas empresas usam holdings, que seria uma empresa comandando várias outras. Mas, quando nós pensamos em planejamento sucessório, ou seja, como eu resolvo todos os problemas da minha família para os meus bens passar automaticamente para eles em caso de meu falecimento, sem que eles tenham que passar pelo caríssimo inventário, assim como evitando qualquer desentendimento. Você já deve ter ouvido falar, né? Às vezes aquela família que todo mundo se dava bem, churrascão, almoço galinhada no domingo, seja qual for o tipo de almoço, o pessoal se reunia, todo mundo amigo, aí o patriarca, né, o pai da família, ou a mãe da família falece, e aí começam os desentendimentos por causa de patrimônio. Ou seja, por causa de um imóvel ou uma casa na praia que ficou de herança. Saiba que além de conseguir fazer ficar tudo muito mais barato, você também consegue evitar, fazendo planejamento sucessório, evitar esses desentendimentos, esses mal entendido entre os seus herdeiros, né? Ninguém quer ver um filho, um neto brigado com outro por causa de patrimônio, ok? Outra coisa importante, você, meu querido, minha querida, trabalhou a vida inteira muito mais do que você realmente precisava. Não sei se você concorda comigo. A gente precisa comer bem, vestir bem, dormir bem, né? Morar bem, conseguir fazer um pouco de lazer, descansar, mas a gente trabalha para quê? Para construir patrimônio, para gerar o quê? Segurança, estabilidade, conforto para os nossos queridos filhos, nossos queridos netos. Por que não fazer planejamento sucessório? E já vou entrar nisso, planejamento sucessório que evita que parte desses bens, ou melhor, grande parte desses bens, acabe na mão de terceiros. E quando eu quero dizer isso, digo especialmente na mão do Estado, que cobra elevadíssimos impostos sobre transmissão de bens causa-mortes. Ou seja, eu morro, eu deixo de brinde para os meus herdeiros o dever de pagar um imposto pela transmissão dessa herança, que é decorrente do quê? De toda uma vida de trabalho meu para deixar, por exemplo, para o meu filho. Então, quando estamos falando de planejamento sucessório, tem outros vídeos aqui já no canal sobre isso, você pode assistir. Estamos falando do quê? De formas de, em vida, eu desenrolar, eu facilitar a transmissão do meu patrimônio para os herdeiros. E uma das formas, antes de dizer uma das formas, talvez você não tenha assistido outros vídeos, né? Nós podemos falar de doação em vida, tem gente que fala, que fica caríssimo, porque a gente paga o ITCMD, que no Brasil hoje pode ser de até 8% sobre o valor da doação, para fazer uma doação em vida. E nós não somos mais donos de nada, nossos filhos passam a acomodar nosso patrimônio. Não é uma posição muito confortável, além de que não é economicamente a melhor. Tem gente que faz uso do testamento,
Gente, o testamento no Brasil obriga a passarmos na mão de um juiz antes de podermos fazer o inventário. Então, mesmo que alguém lhe diga, não, mas depois faz o inventário extrajudicial. Sim, mas a abertura, confirmação do testamento deverá passar pelo judiciário. E aí podemos o quê? Perder muito tempo e dinheiro. Então, o inventário, testamento também não é o melhor caminho, ok? Por fim não, temos outras formas. Tem gente que faz seguro de vida. Seguro de vida a gente paga taxa, a gente isso, a gente aquilo, gasta muito, né? Para deixar alguma coisa também para os herdeiros. Não é o melhor caminho também. E por fim, eu digo, claro, quem deixa seguro para pagar o inventário depois, né? Então gasta muito para depois pagar, só pagar essa conta do inventário. Temos outras formas, mas o que eu queria conversar aqui agora era sobre a dita holding familiar, essa que você talvez já tenha ouvido falar, se não ouviu, vai conhecer agora. Gente, é um sistema, não é uma empresa, como tem gente que gosta de dizer, pode ser um CNPJ. Okay? Por que eu estou dizendo que não é uma empresa? Porque empresa a gente tem a noção de que tenha uma atividade, que ela desempenhe alguma atividade. Então a pessoa pensa, eu tenho um supermercado e vou então jogar o meu patrimônio lá dentro, o patrimônio da pessoa física dentro do supermercado e está resolvido a situação. Não é isso. Veja, você está querendo que proteger o seu patrimônio da pessoa física, além de resolver a questão, então, da sucessão. Então, na verdade, a gente cria um CNPJ, uma figura jurídica plenamente legal, tudo conforme previsto na lei. A gente cria uma empresa que não faz nada. Ela é uma empresa que só guarda o seu patrimônio. E quem vai ser o sócio dessa empresa? Você. E o que a gente faz depois? A gente faz a transferência da titularidade dessa empresa para aqueles que são os seus herdeiros. Isso mesmo. Só que nós o fazemos com cláusulas contratuais especiais em que quem continua mandando em tudo é você, é o patriarca, o pai da família. Outra coisa, no meio do caminho deu desavença, no meio do caminho eu precisei vender e não quero mais esse sistema, você vai lá e quase num clique de um botão, você desliga tudo, desmonta tudo e tudo volta a ser seu. Ok? Essa doação de cotas para seus filhos, doação de partes da empresa, né, desse CNPJ aos seus filhos, volta para você e pronto. E o mais interessante de fazer uso desse sistema é justamente o quê? Que quando, né, gente, infelizmente todo mundo vai falecer um dia. Quando você falecer, os seus filhos ou os seus netos, eles não precisarão enfrentar o inventário. Isso mesmo. O inventário ele é obrigatório para todo mundo que não fez um sistema como esse de holding, porque se eu não tiver nada de patrimônio na pessoa física, se tiver tudo no sistema de holding, os meus herdeiros não precisam fazer inventário. Eu faleço, automaticamente eles passaram a condição de proprietários de tudo aquilo que eu construí, todo aquele patrimônio que eu construí a vida toda. Sem pagar ITCMD, sem pagar advogado de novo, sem pagar taxas judiciárias, né? O ITCMD que pode chegar a 8%. Taxas judiciárias, 2,5%. 2,5% sobre herança. Então, se nós temos uma herança de 1 milhão, um apartamento, uma casa na praia, deu 1 milhão, 8%, 80 mil de imposto. 2,5% de taxa judiciária, 25 mil de taxa judiciária. Mais todas as certidões atualizadas que precisa lá nos cartórios, mais na casa de R$1.000, R$2.000. Mais de 6 a 10% de honorários advocatícios, pelo menos segundo a tabela da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Ok? Vamos falar em inventário judicial. Nós estamos falando de mais R$100 mil de honorários. Nós já estamos falando de R$205 mil
de despesas que você deixa para seu filho se você tem um patrimônio de R$1 milhão. Só usei 1 milhão porque é número redondo, né? Esse sistema não precisa ser um milionário para você poder fazer uso, se beneficiar, ok? Então, número redondo, só para você me entender, para ficar fácil aqui o nosso cálculo. Por que eu também falei do Rio Grande do Sul? Porque o ITCMD ele varia de estado para estado. E os honorários advocatícios também varia de estado para estado. Então, esses valores são considerando realidade Rio Grande do Sul, mas os valores podem ser em percentuais diferentes, também serão gastos se você reside, se você tem domicílio em outro estado, ok? De novo, tentando ser genérico para alcançar o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas possível. Agora, por que eu estou também alertando da situação dos honorários? Ah, mas eu não vou pagar um profissional para fazer esse trabalho antes? Sim, você vai ter uma despesa com profissionais, mas não é o mesmo custo de um inventário, ok? O valor normalmente é razoavelmente menor, além de que você vai economizar em impostos, além de que você vai ter comodidade. Então, sim, é um sistema bastante interessante. Se você já ouviu falar do sistema de holding familiar, perca os preconceitos. Muita gente tem aquela ideia, isso aí é ilegal, isso aí é imoral, eu estou fazendo algo para não recolher imposto, então é ilegal. Gente, as empresas são criadas, por que as pessoas não... Quando eu tenho um negócio, eu abro uma empresa e não continuo trabalhando só com a minha pessoa física e contratando funcionários? Para ter o quê? Mais benefícios tributários. E é só disso que nós estamos falando, da possibilidade de usar o direito empresarial, aquilo que está na lei, no direito empresarial, a nosso favor, para que nós economizemos em tributos e de lambuja e de brinde, né? Nós também já deixemos resolvida a nossa sucessão, ok? Sem briga, sem maiores custos, sem perda de tempo, né? Não é aquela coisa que a gente vê às vezes, né? Ah, o fulano faz 20 anos que aquela casa está parada porque os filhos estão brigando ainda lá no inventário. Não vai ter. Como vai ser operada a divisão dos bens, já vai estar descrita lá no seu planejamento sucessório, lá no sistema de holding. Então, por favor, é ético, é legal. Agora também um aviso. Eu estou aqui apenas informando, e essa informação também é importante. Principalmente quando nós pensamos em inventário. Alguém pode ter pensado, ah, mas eu já ouvi falar aí de um advogado que cobrou R$5.000 para fazer um inventário de 1 milhão. Cuidado, ok? Se você realmente está procurando algo ético e algo legal, saiba que o advogado que não respeita a tabela da OAB está desrespeitando o Estatuto da Advocacia, que é lei federal. E, portanto, esse sim vai estar atuando em desrespeito à lei, em desrespeito à ética profissional. Então, muito cuidado, ok? Lembrando, eu não estou aqui oferecendo nenhum serviço, eu estou apenas informando da existência do sistema de holding familiar, ok? Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal para saber mais e mais sobre planejamento sucessório e, por favor, divulgue essa informação com seus amigos, com seus parentes, a quem você achar que ela pode ser valiosa. Um grande abraço e até um próximo vídeo.